Não faz nenhum sentido você ficar se preocupando com a ferramenta que você deve trabalhar. Quanto mais você se livrar dessa preocupação, melhor vai ser para você. Olá, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pero Souza, cara. Perfil que você encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. Então, se está procurando conteúdo voltado ao mercado de tecnologia, não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, você com certeza não vai se arrepender. Então, pessoal, mais um vídeo aqui que eu tô junto com vocês falando sobre um assunto determinado. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre preocupação com ferramentas de trabalho. É muito comum quando você começa na área de tecnologia você ficar perdido, eu já falei disso várias e várias vezes. A quantidade de informação na área de tecnologia ela é consideravelmente maior do que nas outras áreas. Então não é incomum você se perder, se ficar perdido, não saber o que fazer. Tá? Então quando você se sentir assim, não se sinta mal, isso acontece com todo mundo na área de tecnologia. Se você observar o mercado hoje, várias pessoas estão tão perdidas quanto você, então não se sinta menos por isso. Então é normal estar perdido. Então é muito normal também você, quando está perdido, você começar a tirar o seu foco de coisas que são importantes. Coisas como, por exemplo, prestar um bom serviço, aplicar bem suas métricas de desenvolvimento. É muito comum esse tipo de coisa acontecer. A pessoa fica super preocupada, super perdida, e ela começa a se preocupar com coisas que são, muitas das vezes, não é inútil, mas muitas das vezes são preocupações menores, que não devem levar tanto sua energia. Às vezes é questão de hardware, às vezes é questão de design, às vezes questões de estética, coisas assim. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma preocupação que ela é um pouco inútil, na verdade, que é o tipo de ferramenta ou linguagem que você vai usar. Tá? Então assim, no vídeo de hoje eu quero discernir mais sobre como essa preocupação ela vai te levar a um caminho e como e por que esse tipo de preocupação não é edificante. Então assim, só esclarecendo um ponto, preocupação em si não é algo errado, tá? Eu sei que a sociedade hoje, ela rotulou preocupação como algo negativo, mas a preocupação, na verdade, ela é um efeito do teu próprio cérebro, para se preservar, para se autopreservar, né? Preocupação é diferente de ansiedade, as pessoas confundem às vezes. Você está preocupado com alguma coisa, mas você não está ansioso, entendeu? Ansiedade é você antecipar coisas que já estão resolvidas. Então é diferente. Então a sociedade ela rotulou preocupação como uma coisa ruim, mas na verdade não. Preocupação ela induz você a se preparar, tá? Então assim, a preocupação em si ela não é errada. O que é errado é a preocupação demasiada, aquela preocupação exagerada em cima de algum assunto. E muitas das vezes uma das principais preocupações quando os programadores iniciantes entram no mercado é sobre qual linguagem usar e qual ferramenta usar. Eu vejo muitas das vezes grupos de discussão em que as pessoas passam horas discutindo qual é a melhor linguagem, qual é a melhor ferramenta, qual é a linguagem que está na boca do mercado hoje e tudo. Passam horas discutindo esse tema, tá? E assim, não é errado você discutir esse tema, só que é um tema que ele não tem que ser aprofundado. Ele não tem que ser aprofundado, porque na maioria das vezes isso gera um ruído muito grande. Essa situação é análoga a uma situação em que uma pessoa está num deserto, ela está 3 dias sem beber algo, né? E ela vê 2 placas, à direita dizendo H2O e à esquerda dizendo água. E ela para pensar, meu Deus, qual dos caminhos eu devo ir? Será que H2O é melhor? Será que água é melhor? Quando na verdade ambos levam para a mesma coisa. Exatamente a mesma situação, entendeu? Então quando você é um programador iniciante, essa tem que ser a sua última preocupação, porque inevitavelmente você vai aprender mais sobre programação. E assim, existem algumas razões pelo qual essa preocupação ela é extremamente desnecessária, que eu vou linkar aqui para você entender o porquê que se preocupar com essa coisa é uma completa perca de tempo. A primeira razão para você não se preocupar com isso é que você vai errar de qualquer forma, tá? Você tem que perder o medo de errar. Programador iniciante tem muito isso, tem medo de errar, medo de fracassar e às vezes se limita a fazer certas coisas com medo disso, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é perder esse medo. Você tem que perder o medo de errar, você inevitavelmente vai errar. Eu sei para quem é mais pobre, para quem vem de regiões periféricas, esse sentimento de errar é um sentimento muito doloroso, porque errar significa perder tempo, né? De certa forma, e tempo muitas vezes é dinheiro. Então é muito doloroso essa sensação de você errar alguma coisa, que você sente que você perdeu tempo naquilo, e aquele tempo podia ter utilizado para outra coisa. Mas assim, em programação, cara, isso é inevitável, tá? Não tem como, todo mundo erra, todo mundo comete alguma cagada na sua carreira, é inevitável você errar. Tá? Então você tem que perder esse medo de errar, é inevitável, uma hora vai acontecer alguma coisa, uma hora você vai errar algo na sua carreira, você vai trilhar um caminho que não é ideal para você, você vai perder tempo. Eu mesmo perdi muito tempo no início da minha carreira, eu estudei muito sobre programação mobile, estudei bastante, eu estudei até demais,
né? Só que qual era o problema? O problema é que a programação mobile é um pouco mais difícil de conseguir emprego. Então passei anos procurando vaga para isso e não conseguia. Então eu comecei ali a ter um refinamento com relação a isso, pensar, pô, talvez esse não seja o caminho que eu devo estar trilhando. Foi onde eu vim para a programação back-end. E aí onde eu comecei a gostar de programação. Entendeu? Às vezes você vai cometer esses erros de carreira, é impossível você não errar. Então, assim, ficar com essa preocupação demasiada, meu Deus, eu tenho que estudar bastante qual a ferramenta ou linguagem que eu vou usar, senão eu posso perder tempo lá no início de carreira e tudo. Cara, é uma preocupação demasiada. Isso é inevitável. Mesmo você passando horas e horas e horas estudando, horas e horas a fio, estudando o que o mercado quer, o que os influenciadores recomendam, às vezes você pode trilhar o mesmo destino. Você pode se arrepender daquele que você selecionou, o mercado pode mudar. Então, como já muitas pessoas já falaram, o mercado de programação ele é fluido, não tem como prever as rotas que o mercado vai traçar. Então, ficar horas e horas preocupado com o tipo de linguagem ou ferramenta que você vai querer estudar, cara, é uma completa perca de tempo. O segundo motivo, cara, porque você se preocupar com isso é besteira, é que é o seguinte, para um programador iniciante, um programador de página, que eu chamo de página em branco, é aquele cara que nunca programou profissionalmente, qualquer coisa com código na tela vai te ensinar alguma coisa. Tá? Então, assim, não interessa qual a linguagem que você usou para estudar, qual é a linguagem que você usou para trabalhar de primeira. O mais interessante é você ter contato com o código, tá? Porque eu vejo muita gente, às vezes, chega para mim e sempre me pergunta, pô, quais as linguagens que eu tenho que usar para iniciar em programação? E eu sempre falo, mano, qualquer coisa que tem um código na tela vai servir para ti. Existem linguagens mais recomendadas que outras, é claro, mas, é claro, nem todo mundo traça o mesmo destino. Por exemplo, olha a minha situação. Sabe como foi que eu comecei a programar de verdade? Com Arduino. Arduino, programando em Arduino. Quem é que ia recomendar? Ah, estuda com Arduino. Quem é que ia recomendar isso? Ninguém recomenda. Ah, é linguagem C. Beleza, mas ninguém vai te falar, estuda com Arduino. Ninguém vai fazer isso. Eu comecei a programar com Arduino. Entendeu? Então, assim, o Arduino permitiu que eu traçasse uma carreira até onde eu estou hoje. Então, não existe resposta definitiva para isso. Para um programador iniciante, qualquer coisa que tenha um código na tela vai te ensinar alguma coisa, tá? Então, assim, você é o programador página em branco, que eu, como eu já falei, aquele cara que nunca programou na vida, nunca fez um side project, nada, entendeu? Se você é esse tipo de pessoa, cara, qualquer coisa que tem um código na tela, meu irmão, vai servir para você. Então não tem necessidade de você ficar se preocupando excessivamente com qual linguagem ou ferramenta você vai utilizar. Na maioria das vezes, todas as linguagens vão ter algo para te ensinar. Tá? Então, assim, quando você se trata de um programador mais experiente, com um nível de mercado um pouco mais alto, né, com tempo de mercado mais investido, beleza, essa talvez pode ser uma preocupação válida, mas para você como programador iniciante, irmão, não tem sentido se preocupar com isso, tá? Tipo, qualquer coisa que tenha um código na tela, e possa digitar, meu amigo, vai te ensinar alguma coisa. Então não tem necessidade de tu ficar se preocupando excessivamente com ferramenta ou linguagem. Terceiro ponto, porque se preocupar com ferramenta é besteira, cara, é o seguinte, esse é o terceiro ponto mais importante. Planejamento demais precede a preguiça, tá? Eu escutei isso de um empresário, né? Uma vez que a gente estava fazendo um projeto com ele, ali de sistema comercial. E eu escutei muito sobre isso com ele, né? Porque a gente planejava bastante, foi até uma métrica que eu deixei de utilizar junto com esses meus colegas. Tipo, a gente mudou esse hábito, foi isso, né? A gente planejava muito, planejava sempre o que ia fazer, planejava. E no fundo a gente começava a desenvolver muito tarde, né? E a gente ouviu do próprio cliente esse tipo de coisa. Planejamento precede a preguiça. E isso ficou impregnado na minha cabeça. Tanto que eu comecei a utilizar nos meus próprios projetos mesmo. Hoje, meus projetos pessoais eu programo primeiro e planejo depois. Eu sei que as pessoas vão dizer, ah, mas isso é o anti-pattern, isso é anti... Como é que eu posso dizer? Até, sei lá, esqueci o nome. É não recomendado, né? Eu vou até falar isso, mas, cara, é o que funciona, tá? O que funciona pra mim é isso. Tá? Então, na maioria das vezes, quando você planeja demais, fica se planejando demais, fica se preocupando demais, normalmente você procrastina. Tá? E não é a primeira vez que eu vejo isso, cara. Não é incomum esse tipo de coisa na área de programação. É o cara que todo ano ele tá estudando alguma coisa. Primeiro, eu tô estudando JavaScript. Eu tô estudando Java. Eu tô estudando PHP. Eu tô estudando Android agora. Ele nunca se decide. Por causa disso, por causa dessa preocupação excessiva em sempre querer acertar. Então, o que ele faz? Ele procrastina, ele vai procrastinando. Ele vai assistindo vídeo no YouTube sobre linguagem, vídeos no YouTube sobre qual linguagem é recomendada, e ele vai sempre se preocupando com isso e vendo um vídeo atrás do outro, e ele vai tendo aquela falsa ilusão de progresso na cabeça dele, sabe? É tipo, ele vai pensando que ele tá fazendo progresso, quando na verdade não tá fazendo progresso nenhum. Ele tá só procrastinando ali o início dele, né? Então, assim, é um perigo que você tem muita chance de acontecer com você.
tá? Tipo, você ficar preocupado, super preocupado com a ferramenta que eu vou utilizar e tudo, e acabar que no fundo, você só procrastina e não acaba aprendendo nada, tá? Então, assim, não fique com essa mentalidade de preocupação excessiva. Esse não é um tipo de cultura que é recomendada, porque ela vai gerar um ruído na sua cabeça, vai te confundir ainda mais, tá? Então, assim, eu sempre falo que não tem coisa que ensine melhor do que prática, tá? Tipo, você tem que praticar alguma coisa para ver se aquilo serve para você. Tá, então ficar se planejando demais, se preocupando demais, só vai gerar um ruído na tua cabeça e vai permitir que você procrastine, tá? Tipo, quando você tem essas informações no teu cérebro tende a procrastinar porque ele pensa que está tendo uma falsa ilusão de progresso. Então, se preocupar demais com ferramenta ou linguagem de programação, no fundo, só vai fazer você perder tempo. Já vi gente perdendo 5 anos, cara, só nisso. Dizer, vou virar programador. Esse ano eu vou estudar JavaScript na boca do povo. Não, PHP hoje. Não, é Java, tal. E todo ano o cara vai aprender alguma coisa e no fundo não aprende nada. O cara vira um pato, sabe? Tipo, o pato, ele voa, ele anda e ele nada, mas faz as 3 coisas mal feitas. Entendeu? Ele vira isso. Então, costume a focar em uma coisa e ir até o final, tá? Então, pessoal, essas foram as razões por que se preocupar com isso é besteira, tá? Mas entenda, preocupação não significa perca de tempo. Existem preocupações válidas, existem preocupações como, por exemplo, se a sua família está comendo bem, se a sua saúde está indo bem, se você está tendo conforto na sua vida, se você está aprendendo o suficiente. Essas são preocupações válidas que você precisa ter. Entenda que preocupação não é sinônimo de perca de tempo, tá? Preocupação excessiva, ansiedade excessiva é uma perca de tempo, tá? Então, aprenda a colocar a tua energia em coisas que realmente valham a pena. E com certeza ficar se preocupando com ferramenta ou linguagem demais não é a resposta para a evolução da sua carreira. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem rápido, bem simples, mas muito instrutivo sobre uma dúvida que muitos programadores iniciantes têm. Então, se você gostou de mais vídeos como esse, cara, não esquece de me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais também, cara. Tem o meu Instagram, tem o meu TikTok aí, tudo na descrição, e você pode estar entrando em contato comigo. Então, se você gostou, cara, não esquece de me seguir aí para assistir o próximo vídeo. E valeu, foi e tchau.